E a nossa série sobre a ISO 9001 na versão 2015 não para. Estamos chegando aqui com mais uma aula falando de mais um requisito da norma. Desta vez, requisito 4.4, onde vamos falar sobre o sistema de gestão da qualidade e os seus processos. Vou te explicar o que é o processo, como determinar ele, o que precisa ter dentro do meu sistema de gestão da qualidade e quais os cuidados que eu preciso ter durante a auditoria com as documentações a serem apresentadas. Então, se você está decolando com a gente nessa série, não perca mais essa aula. Eu sou Tom Trindade e te convido com a gente. Mas antes de iniciar a nossa aula, deixa eu te contar uma mega novidade. Sim, depois de muito pedido aqui da nossa comunidade no YouTube, finalmente chegou o nosso primeiro curso online sobre como elaborar um plano de ação eficaz, com base na metodologia 8D, que é uma metodologia totalmente consagrada no mercado e de onde parte todos os outros conceitos de elaboração e solução de problemas no mercado. Então, seja você já um profissional engajado no mercado, alguém que está iniciando os estudos ou alguém que está iniciando até mesmo profissionalmente, com certeza esse curso vai te ajudar e vai aprimorar o seu conhecimento, te dando ainda mais robustez em como aplicar isso no dia a dia. Seja dos problemas mais simples aos mais complexos do seu dia a dia de trabalho, com certeza essa metodologia vai te ajudar a crescer e engajar no mercado de trabalho. Então, temos para você que é aqui do nosso canal uma condição muito especial através do link que está aqui na descrição desse vídeo. Você pode acessar, tirar suas dúvidas e temos aí uma condição muito especial que é um desconto que você vai receber por acessar através deste link que está aqui apenas no YouTube. Então não perca tempo, tire lá suas dúvidas e adquira esse curso para que você possa decolar aí na elaboração de plano de ação de forma eficaz com grandes resultados. Oi gente, seja muito bem-vindo ao canal do 3Ens, é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente e estamos aqui nessa série sobre a ISO 9001. Falando então de cada requisito, explicando ele para que você possa tirar todas as suas dúvidas de como implementar, como não deslizar nas auditorias, mas principalmente como ter resultados eficazes na implementação e na manutenção da qualidade aí na sua empresa. Chegou a hora de falar do requisito 4.4 e ainda estamos na parte 4 da norma, que fala do contexto da organização. Então, convido você a olhar, depois dessa aula, outros vídeos aqui do nosso canal para você ter aí completinho todo o sistema de gestão da qualidade, principalmente baseado na ISO 9001, para você aí poder analisar o seu processo como um todo. Então, estamos aqui na sequência de aulas e estamos aqui agora engrenando em mais um assunto muito importante que praticamente resume todos os processos da norma. Tudo que eu preciso na norma vai ser relatado aqui no requisito 4.4, que vai falar do sistema de gestão da qualidade e os seus processos. Por isso é muito importante para você poder crescer com a gente aqui no canal e principalmente aí no seu processo, que se inscreva, principalmente se está chegando agora. Faça aqui a sua inscrição, ative o sininho para receber todas as notificações de todo o material que regularmente nós publicamos aqui para te ajudar. Então, no requisito 4.4, na parte 4.1, nós vamos falar sobre o que vai pedir para nós a norma. E começamos já vendo que ele diz que deve, Todo esse requisito ele está tomado pela palavrinha deve, que o que significa que eu tenho que implementar. Se eu tenho uma certificação ISO, se eu estou buscando a certificação ISO, esse é o processo que tenho que ter implementado. Então, diz que eu tenho que estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o sistema de gestão da qualidade. Quando ele diz que eu tenho que estabelecer, eu tenho que determinar uma forma de fazer tal atividade, tal processo, de cumprir tal requisito. Ao determinar de que forma, eu vou implementar. De que forma implementar? Criar um procedimento, criar uma instrução de trabalho, criar um fluxograma para que as atividades estejam, então, de fato, padronizadas para serem seguidas. Depois, manter. O que é manter? Monitorar. Colocar ele em prática. Ter ali o monitoramento daquilo que é feito, regularmente visitar as atividades e depois melhorar continuamente. Assim que eu implemento um processo, vou monitorando e vejo onde é possível melhorar. Se de repente não estou melhorando através de não conformidades que apareceram, eu vou melhorando em tecnologia, vou melhorando em treinamento, vou melhorando o meu pessoal para que o próprio processo implementado passe a me dar então melhores resultados. Então veja, melhorar continuamente
é o requisito da norma. Então, não significa que eu tenho que ter um processo e ele apenas ficar ali estático. Eu preciso trabalhar para que o meu processo de sistema de gestão da qualidade, como um todo, me deem melhores resultados continuamente, né? Que frequentemente eu alcance aí melhores resultados de desempenho, de produtividade, redução de perdas do meu processo, enfim, dependendo aí do seu indicador. Já vamos falar disso. E também, né, devo, dentro de tudo isso, incluir os processos necessários e as suas interações. Então, ao determinar, né, o meu processo, eu vou definir quais são os processos necessários para a minha empresa, digamos assim, para o meu produto, para o meu serviço, e também dizer quais são as suas interações. O que é interação? É lá quando eu tenho um processo X, por exemplo, eu tenho um processo de produção e ele tem a interação com um processo de recebimento de materiais que envia uma matéria-prima para a minha produção, e também ele tem uma interação, por exemplo, com a expedição, que depois de pronto o produto aqui na minha área de produção, eu vou enviar para ele. Então ele já interagiu aqui nesse exemplo que eu dei com duas outras áreas, e isso precisa estar claro dentro do sistema de gestão da qualidade. Qual é a sequência, né, dos meus processos e a interação, e que nós vamos ver então em cada partezinha do A ao H de sub-requisitos que precisam estar inseridos nessa etapa do processo do sistema de gestão da qualidade. E por que eu disse no início que ele praticamente resume toda a norma? Porque de A até a letra H, ele vai dizendo todas as coisas que eu tenho que implementar no meu processo, de forma a entender que ele vai ser então eficaz, que ele vai retornar aquilo que nós planejamos. E é isso então que diz aqui no primeiro resuminho. Depois também ele vai complementar dizendo que deve ser determinado os processos e a sua aplicação. E dentro disso deve levar em consideração vários outros requisitos. Então, ao determinar os processos, ao estabelecer quais são, ao elencar os processos necessários para o meu serviço ou para a realização de um produto, eu tenho então que tomar cuidado com todas essas regrinhas que vai nos dizer de A a H. Então preste atenção que eu vou resumir bem eles para que o conceito fique bem claro para você. É claro que isso se expande de uma forma muito grande em cada letrinha de requisito. Vou falar de ferramentas que você pode utilizar, de metodologias que você pode utilizar, e também vou deixando aqui já para você muito claro que nós temos muita ferramenta aqui no nosso canal que vai te ajudar. Se eu, ao citar o requisito, lembrar que eu tenho aqui uma ferramenta, já que ensinamos para você aqui no canal, vou falar, tem aqui uma ferramenta que você pode acessar e com certeza ela vai te ajudar, e esse é o intuito do canal. Você ter ferramentas para poder implementar no seu processo, beleza? Então, ao estabelecer o processo, entender quais são os necessários e qual é a interação, ao então determiná-los, esses processos, eu preciso então, é necessário, é uma obrigação, determinar as entradas e as saídas desse processo. Vamos lembrar então o conceito de processo. Processo é tudo aquilo que eu tenho uma entrada, ele passa por uma transformação, aquilo que eu recebi, ele passa por uma transformação e depois ele tem uma saída, um resultado. Então todo processo tem uma entrada, um processamento, uma transformação e uma saída. Eu tenho processos macros e eu tenho processos micros. Então, quando ele diz determinar entradas e saídas, eu vou agora pegar um processo diferente. Então, eu falei da produção, vou falar então, vamos supor que essa empresa tem um processo de recebimento de materiais. Receber materiais é um processo. Então, ele tem uma entrada. Qual que é a entrada? Quem que dá as entradas? Quem que alimenta o recebimento de materiais? Vamos dizer que compras, logística, ela vê lá as necessidades de demanda, compra materiais, envia para a empresa. Eu recebo esses materiais. Ao receber, vamos conferir nota, vamos conferir as especificações, vamos fazer uma inspeção de qualidade e depois eu vou ter a saída desse processo. Qual que é a saída? Vou enviar para um estoque, por exemplo, de matéria-prima. Então, eu tenho ali um almoxarifado, eu tenho um estoque que é a minha saída. Ou seja, eu recebi uma matéria-prima, eu inspecionei a matéria-prima e a saída é um produto inspecionado. Um produto ok, um produto com qualidade. Então, tudo isso é importante ficar muito claro no seu processo, estar muito bem desenhado, muito bem esclarecido, para que as pessoas de cada área, de cada setor saibam quais são as entradas, o que é feito com essas entradas e quais são as saídas.
Isso ajuda muito para ter melhoria contínua nos seus processos. É também necessário determinar a sequência e a interação. Sequência: onde inicia o meu processo e onde ele termina. Então eu dizia aqui, eu tenho, por exemplo, um processo de compras, que compra matéria-prima, que depois essa matéria-prima ela é recebida pela logística, e depois essa logística envia a matéria-prima para a área da qualidade para fazer uma inspeção de qualidade. Depois da inspeção de qualidade, essa peça vai para um estoque. Depois desse estoque de matéria-prima, ele vai para a produção. E assim sucessivamente eu vou delineando a sequência das atividades. E a interação é aquilo que eu estava dizendo. Com que área, por exemplo, se relaciona o meu processo de recebimento de materiais? Já vimos aqui, com compras e se relaciona também com almoxarifado ou diretamente com produção. Então, ele pode se relacionar com várias áreas das entradas e com várias áreas em sua saída. Então, é importante que num mapeamento isso seja bem feito. De que forma eu posso, então, colocar as sequências de atividades? A sequência de atividades, você pode fazer isso através de um fluxograma. Nós temos no canal uma aula sobre fluxograma para você entender como fazer a sequência de atividades. E nós temos também no canal uma aula sobre diagrama de tartaruga. Excelente ferramenta para atender os requisitos de interação dos processos, onde você junta ali a ferramenta CIPOC, né, que vai determinar ali as entradas dos fornecedores, o processamento, as saídas e os clientes. Então, tudo isso amarrado aos processos, procedimentos e indicadores. Muito importante essa ferramenta. Também é necessário determinar e aplicar critérios e métodos, incluindo monitoramento, medição e indicadores para assegurar a operação e os controles eficazes desse processo. Então, ao determinar os meus processos, eu tenho que implementar ali métodos de monitoramento, medição ou indicadores, né? Então, é a forma que você vai usar para trabalhar. Se eu tenho um processo, por exemplo, como eu dizia, um processo de inspeção de qualidade no recebimento de materiais, eu preciso saber se esse processo ele é eficaz, né? Se esse processo está, então, de forma eficaz, atendendo os objetivos que foram colocados para ele. Qual que é o objetivo, por exemplo, de um processo de inspeção de matéria-prima? O objetivo dele principal é manter na empresa, manter no meu estoque, matéria-prima com qualidade que não venha a apresentar problemas durante a produção. Esse, por exemplo, é um objetivo dentre muitos outros. Como eu monitoro isso, por exemplo? Eu tenho ali uma sequência que eu posso checar os meus registros da qualidade de recebimento de materiais. Eu posso ter indicadores que vai me dizer que de tantas peças recebidas no mês, eu tenho tantas não conformidades, eu tenho tantas tratativas com meus fornecedores, eu tive tantas ações de melhoria, eu tive tantas paradas do processo por causa de matéria-prima. Então veja que tudo isso que eu estou elencando são formas de monitorar, de medir e até mesmo indicadores que eu vou colocando no meu processo. Monitorar é aquilo que a gente faz, então, de tempo em tempo. Então, eu vou olhar o meu processo, eu vou coletar dados, isso é monitoramento. Medição. Ao monitorar, o que eu quero medir? Quantidade de matéria-prima reprovada? Eu quero medir paradas de produção por causa de matéria-prima reprovada? Eu quero medir reprovas durante o recebimento de materiais? Isso é a medição. E os indicadores é o que pauta e permite com que a gente faça, então, as análises desse processo. Então, aqui nós vimos os três primeiros sub-requisitos desta parte da norma no requisito 4.4.1. Lembrando que estamos falando do sistema de gestão da qualidade com os seus processos necessários para obter o resultado que eu quero, o produto ou o serviço com qualidade. Tá ficando claro até aqui? Então, se não está ficando claro, não esquece que aqui a nossa caixinha de comentários serve para você deixar a sua dúvida ou até mesmo se você quer nos ajudar dando exemplos daquilo que você tem no dia a dia, também coloca aqui que o pessoal da sala de aula, da nossa sala de aula, com certeza vai gostar dos seus exemplos e da sua interação. E claro, se tiver dúvidas, pode deixar aí. Vamos continuar então os nossos requisitos. Agora o requisito D diz para nós o seguinte: é necessário determinar os recursos necessários para esses processos. Então vamos pegar agora um outro processo, por exemplo, processo de estocar material acabado, né, ou expedição, né, como alguns podem chamar. Quais são os recursos necessários para este processo de
armazenar produto acabado. Se eu quero armazenar, eu tenho que saber primeiro os requisitos desse processo. Eu tenho que ter uma boa identificação, eu tenho que ter FIFO, de repente, né? Controlar lá o primeiro que entra, o primeiro que sai, ou o primeiro que vence, o primeiro que sai. Eu preciso ter uma área arejada, ter prateleiras identificadas, enfim, quais são os requisitos? Com esses requisitos, você vai saber o recurso. Então, eu preciso ter pessoas treinadas, recurso humano. Eu preciso ter uma paleteira ou uma empilhadeira. Eu preciso ter prateleiras. Eu preciso ter etiquetas. Eu preciso ter impressora. Eu preciso ter um emissor de nota fiscal. Aí, esses são os recursos que eu preciso. Máquinas e equipamentos, pessoas, enfim, recursos em geral. Tem que ser determinado dentro para atender esse requisito. Também é necessário atribuir responsabilidades e autoridades para esses processos. Então, o que cada pessoa é responsável de fazer? Qual é a autonomia? Até onde vai a autonomia dessas pessoas? Opa, eu estou elencando que precisa ter uma pessoa lá naquele processo para trabalhar. Essa pessoa tem responsabilidade por ele? Quem responde pelo processo? Depois de determinado quem responde pelo processo, quem são as pessoas que têm autorizações para fazerem tais atividades? Então, é diferente quem responde por quem tem autoridade. Vamos supor, o gestor da área, ele responde pelo processo e ele dá autonomia, autoridade para fulano de tal fazer. Então, isso que é importante ficar muito claro dentro de cada processo e que tem que ser determinado. Geralmente é determinado em fluxograma, organograma, é determinado em descrição de cargo ou dentro do próprio procedimento, nas instruções de trabalho. Então, isso é muito importante estar muito claro para que as pessoas entendam a hierarquia e quem é responsável e quem pode executar tais atividades. Então, responsabilidade é diferente de autoridade. Também é necessário abordar riscos e oportunidades de acordo com os requisitos 6.1. Então, logo nós vamos chegar na aula 6.1 e vamos falar de riscos e oportunidades. Mas todo processo tem risco e todo processo tem oportunidade. Lembrando que risco está relacionado àquilo que pode interferir, por exemplo, na qualidade do meu produto. Então, dentro daquele processo, o que pode acontecer que pode afetar a qualidade do seu produto? Você identifica eles e identifica também já possíveis ações. Esses riscos, eles podem gerar oportunidades, eles podem gerar crescimento para a empresa, ele pode gerar fortalecimento na competitividade no mercado, ele pode gerar formas de implementar melhorias, enfim, diversas oportunidades, mas nós vamos entrar em mais detalhes nisso lá no requisito 6.1, mas é necessário lembrar que dentro do processo do sistema de gestão da qualidade, os riscos fazem parte de cada processo. É necessário avaliar esses processos e implementar mudanças necessárias para alcançar os resultados pretendidos. Então, quando você coloca lá o monitoramento e os indicadores, você sabe que precisa alcançar tais resultados. Então, é necessário, para alcançar a melhoria contínua, que fala aqui nesse requisito, é necessário, então, implementar mudanças para isso. Se de repente num processo você está tendo muita perda de material, muito atraso, uma produtividade baixa, vamos então implementar mudanças, melhorias no meu sistema para que então eu alcance esses resultados pretendidos. Se o meu indicador não está sendo alcançado ou se o meu indicador está estático, e aqui é importante porque se o requisito da norma é melhoria contínua e eu tenho um indicador que está estático, eu posso estar deixando de atender o requisito da norma. Se eu pego um auditor um pouco mais rígido, se ele vê, por exemplo, que eu já estou, por exemplo, há 5 anos, 3 anos, com o indicador trabalhando na mesma faixa, ele não melhora e ele também não piora, está totalmente estático, eu tenho aqui um ponto que pode ser uma não conformidade. Pois é, pode ser por quê? Porque eu não estou melhorando continuamente o meu processo. Ah, mas você está sendo muito rígido. A norma nos diz isso. Porém, depende muito da conduta de cada auditor. Por isso é importante sempre nos provocarmos, usar os indicadores para de fato nos mostrar a hora de melhorar. Tá? Então, aquilo que está estático, eu posso estar deixando de ganhar muito mais no meu processo porque eu não estou melhorando. Então, as mudanças, depois vai dizer que elas têm que ser implementadas, elas têm que ser aprovadas, monitoradas, registradas, para que você tenha histórico disso também. E, por fim, no requisito H, vai dizer então sobre melhorar os processos e o sistema de gestão da qualidade.
é um requisito, é aquilo que eu estava falando, eu tenho que melhorar, buscar sempre resultados melhores, mais produtividade, menos perdas, mais treinamento, mais eficiência, mais eficácia no meu processo. E como que eu faço isso? Através dos meus indicadores, através dos planos de ação, através dos resultados de melhoria. É claro que durante o processo em si você tem não conformidades, mas quando você tem não conformidade, basta você elaborar um plano de ação para que isso se resolva. E é através das não conformidades e um plano de ação bem elaborado que nós alcançamos então esses resultados melhores para o nosso processo. Ah, mas o que é plano de ação? Eu tenho aqui no nosso canal aulas sobre MASP, temos também aulas sobre 8D. Aliás, 3Ns lançou um curso sobre a metodologia de elaborar um plano de ação através da metodologia 8D, ou seja, uma forma robusta, uma forma de muito resultado e muita eficácia comprovada no mercado de você obter resultados de melhoria no seu processo para atender principalmente requisitos G e H através de plano de ação eficazes. Para que serve o plano de ação? Para eu então identificar um problema, implementar ali ações de melhoria e colher então diversos resultados. Então aqui na descrição do canal tem também fixado o link para você acessar e conhecer um pouco mais sobre o curso. Então esse é o requisito 4 da norma, né? Falando então no 441, falando aqui sobre o SGQ e os seus processos. Falamos aqui, então demos um overview de tudo isso e diversas ferramentas que temos aqui no canal para você usufruir delas e implementar aí no seu processo. Saiba que estamos à disposição para tirar dúvidas e para te ajudar no dia a dia do seu processo. A norma ISO 9001 é muito ampla e tem muitas formas de você atender cada requisito. Então não esquece de deixar aqui o seu comentário, de se inscrever no nosso canal, claro, de deixar o teu like e fazer parte aí da nossa sala de aula virtual. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado e nos vemos aí na próxima aula com mais um conteúdo. Até o próximo!